Atenção devolutiva da primeira verificação de aprendizagem, turma 2º C. A VA foi composta de 20 questões, cada questão contendo um item correto, sendo que em cada questão de múltipla escolha tinha 5 itens para ser escolhido, obviamente o item correto. Partindo para as respostas. Questão 1. São elementos do fato típico exceto. Então, gente, está aqui no 4. Vocês já sabem, o fato típico tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. No item da questão 1, o único elemento aqui que não é do fato típico seria letra E. A letra E é a antijuridicidade. A antijuridicidade é um elemento autônomo, ela não faz parte do fato típico, é a antijuridicidade em si. Então, primeiro é letra E. Questão 2. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Letra B, conduta humana dolosa ou culposa. Certo? A conduta que se liga ao resultado sempre vai ser mediante dolo ou mediante culpa. O que exclui a responsabilidade dolosa ou culposa? Já foi falado aqui, a culpa exclusiva da vítima. A responsabilidade exclusiva da vítima. Próxima questão, são princípios presentes no direito penal, exceto, gente, princípio da modéstia, tá? Isso não existe. Não existe em nenhuma obra, nunca foi falado, é uma questão razoavelmente fácil. Princípio da lesividade existe? Existe. Não há crime sem lesão ao bem jurídico. Princípio da legalidade existe? Existe. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da mínima intervenção também existe. O direito penal só se justifica se for para proteger bens jurídicos. E princípio da adequação social também existe. Falei com vocês, uma conduta não será crime se estiver de acordo com as regras da sociedade, com as normas de conduta. Certo? Então está aí letra B. Próxima questão, questão 4. Assinale a alternativa que apresenta o significado do princípio da ofensividade. 4, letra C. Ofensividade está sempre ligada a quê? A lesão a bem jurídico, a um dano a um bem jurídico penalmente protegido. Então, na questão 4 aqui da nossa devolutiva, não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. A expressão tutelado é sinônimo de quê? Protegido pelo direito penal. O direito penal visa a tutela de bens jurídicos. Tutela é sinônimo de proteção de bens jurídicos. Questão 5. De acordo com o princípio da legalidade, é correto afirmar que, questão 5, gente, correta, letra A. Os costumes podem atuar como fonte imediata do direito penal, na compreensão de determinados elementos do tipo, mas a punição somente se dá por lei penal escrita e prévia. Letra A. Os costumes são importantes, eles informam o direito penal. Eles têm uma função informativa, mas somente tem a força de criar crimes e definir penas a lei penal incriminadora. Extremamente importante essa questão. Tá? Questão 6. De acordo com a doutrina de Rogério Sanches Cunha, o princípio que exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico é o princípio da ofensividade, também chamado, gente, ofensividade ou lesividade é a mesma coisa, tá? São expressões sinônimas dentro do direito penal. Princípio da ofensividade ou lesividade. Não há crime se não houver lesão a bem jurídico, ofensa a bem jurídico penalmente tutelado. E quando a gente fala tutelado, eu estou falando de protegido pela norma penal. Tá? Questão 7. Dispõe o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Encontramos consagrados nesse artigo o princípio da reserva legal e da anterioridade. Lei anterior e reserva legal que o defina. 8. Gente, princípio da insignificância, eu falei com vocês no último dia, na nossa revisão, e deixei também gravado naquele videozinho, né? O princípio da insignificância constitui causa de exclusão da própria tipicidade, porque não há lesão a bem jurídico, não há dano a bem jurídico penalmente protegido. Qual o exemplo de princípio da insignificância? Também chamado, gente, você nunca tem uma expressão rígida, única no direito penal, você tem expressões que se equivalem por serem sinônimas, também chamado de crime de bagatela, tá? Você vai encontrar em alguns livros
Princípio da lesividade, em outros livros, crime de bagatela. É tudo a mesma coisa. Qual que é a força? Excluir a própria tipicidade. Questão 9. A Constituição da República proíbe penas de morte, salvo em guerra declarada, e consideradas cruéis, além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e moral. Tais preceitos constitucionais expressam o princípio da humanidade, também chamado de dignidade da pessoa humana, tá? Princípio da humanidade, também chamado de dignidade da pessoa humana. Pelo princípio da humanidade, a Constituição é expressa: não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, penas cruéis, penas de trabalho forçado. Por exemplo, isso é uma manifestação muito clara do princípio da humanidade, também chamado de dignidade da pessoa humana. Questão 10. O princípio relacionado diretamente com a natureza subsidiária do direito penal se trata do princípio da intervenção mínima. Tudo que é mínimo é subsidiário. Vem por último. O direito penal tem a sua intervenção máxima justificada pela lei? Não, o direito penal tem intervenção mínima, dentro do que ele protege somente os bens mais importantes para o direito. Questão 11. Sobre o princípio da legalidade. Olha só, questão 11, letra E. Requer que, além de prévia, a lei seja taxativa, clara e acima de qualquer dúvida, além de escrita. Gente, essa frase resume o que há de mais importante dentro do princípio da legalidade. É super importante. Requer que, além, sobre o princípio da legalidade, requer que, além de prévia, a lei seja taxativa, ou seja, as suas expressões devem ser precisas, clara e acima de qualquer dúvida, além de escrita. Não existe lei penal imposta por costumes. Questão 12. A impossibilidade da lei penal nova, mais gravosa, ser aplicada em caso ocorrido anteriormente à sua vigência é chamada de princípio da irretroatividade. Vejam bem que essa nossa primeira VA foi muito principiológica. É a base. Você não começa construindo uma casa pelo telhado. Você começa pelo alicerce. E o alicerce é: a lei penal não pode retroagir, ser aplicada para casos passados, exceto se for mais benéfica, exceto se for para beneficiar o réu. Quando a lei penal beneficia, novatio legis in melius e abolitio criminis. Lei nova para melhor, por exemplo, que reduz a intensidade da pena, e a abolição do crime, né? Muito bem falado, muito bem revisado. Questão 13. Gente, outra questão também muito importante, e aqui eu usei dois personagens muito queridos. Rivaldo foi preso em flagrante ao subtrair um pacote de macarrão, cujo valor era de R$9, de um hipermercado do bairro onde morava. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rivaldo, mas o magistrado rejeitou a peça acusatória, que é a denúncia do Ministério Público, né? Reconhecendo o princípio da bagatela ou insignificância. Lembra que eu falei que são sinônimos? O referido princípio exclui a tipicidade material, pois não há lesão ao bem jurídico, não há dano ao bem jurídico. Tá? Questão 14. No que concerne à lei no tempo, assinale a alternativa correta. A lei excepcional regula fatos, letra A, que não se sujeitam ao princípio da retroatividade penal posterior mais benéfica, tá? Lei excepcional temporária. O que o Código Penal diz no artigo 4º? Mesmo que autorrevogada, ou seja, cessados os seus efeitos pelo tempo, né, que é a lei temporária, ou as circunstâncias que a justificam, que é a lei excepcional, ela continua sendo aplicada para os fatos praticados durante a sua vigência. Qual foi o exemplo máximo que eu dei aqui? Lei Geral da Copa, tá? Beleza, show de bola. Próxima, questão 15. Olha o Rivaldo aparecendo na nossa questão de novo, né? Nosso querido Rivaldo. Insatisfeito com a disputa acirrada, num jogo de futebol, Rivaldo, que contava com 17 anos e 11 meses, mais tempo, né, gente? 17 anos e 11 meses, aguarda a saída de Bonome de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com um revólver adquirido com aquela finalidade. Olha o dolo, tá vendo? Dolo.
Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Rivaldo deixa o local tomando rumo ignorado. Bonome é socorrido por transeuntes. Quem que é transeunte? Aquele que passa. Tá? Pessoas da rua, transeunte, aquele que passa. E levado ao hospital, onde permanece internado por 2 meses, quando então vem a óbito, em razão exclusiva dos ferimentos sofridos. Gente, se ele tinha 17 anos e 11 meses e o Bonome ficou internado por 12, e por 2 meses e depois morreu, é o que a questão diz. Quando ele morreu, ele tinha 18 anos e 1 mês. Ou seja, ele completou 18 anos quando a vítima estava no hospital. Neste caso da questão 15, a correta é, letra E. Rivaldo, não poderá responder pelo crime em razão da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa frase é extremamente importante, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Questão 16. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora os crimes sejam cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública de empresa pública instituída pelo poder público, letra B. Quem se lembra do exemplo clássico que se aplicou essa lei penal contra patrimônio brasileiro no estrangeiro? O Petrolão. Lembram do Petrolão, aquela investigação do Ministério Público Federal? A lei penal brasileira foi aplicada em todos os lugares que o patrimônio público, o Petrobras, foi lesado, até na China. Até na China. Que foi um escândalo de corrupção na época e que hoje serve como literatura jurídica muito rica para ilustrar a nossa aula. Tá? Questão 17. Olha, gente, a questão 17, revisitando a nossa prova com outras palavras. Essas questões, elas se repetem. Tem gente que fecha qualquer prova. Tem candidato que pega uma prova de 100 questões de direito penal, faz a 100 e fecha a 100. Por quê? Porque ele tem prática. Uma pessoa que faz manobras arriscadas em um circo e não se machuca, por que ela faz? Porque ela tem prática. A pessoa, o indivíduo que é um exímio motorista e que participa de uma Fórmula Truck, de uma Fórmula 1, sai ileso naquelas manobras altamente arriscadas porque ele tem prática. Uma pessoa que faz uma prova dessa aqui e não erra uma questão porque tem prática. Aqui na faculdade, se você errou, não se preocupe. Você está aqui aprendendo. Mas lá fora você não pode errar. Então aprenda aqui. As questões que você errou aqui, fala, eu errei, mas eu não vou errar mais. A prova é um momento de aprendizado importantíssimo. Questão 17. Com relação ao tempo do crime, se adota a teoria da atividade. Certo? Questão 18. Questão extremamente importante dentro do nosso conteúdo. Questão 18. De acordo com o artigo 7º do Código Penal, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ainda que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro, os crimes, questão 18, letra D, olha só, de genocídio, quando o agente for domiciliado no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro. Letra expressa do Código Penal, certo? Texto expresso do Código Penal. 19 também foi falado na nossa aula de revisão e questão extremamente importante. Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, letra C. O que eu falei para vocês com relação a essa teoria da ubiquidade? Tanto faz. Lembram? Um crime que inicia-se no Brasil e termina na Argentina, o indivíduo pode ser processado tanto no Brasil quanto na Argentina. Teoria da ubiquidade. Isso aqui é muito aplicado em crimes de natureza internacional, onde uma parte do crime toca o solo brasileiro, o território brasileiro. Certo? E por fim, questão 20, terminando a nossa devolutiva, super bem feita e bem documentada, vai ficar no YouTube e eu sugiro que vocês assistam novamente. No direito penal brasileiro, a retroatividade da lei nova, que deixa de considerar um fato como criminoso, letra C, extingue a punibilidade do agente. Ou seja, em outras palavras, sempre buscando os sinônimos, não mais considera o fato como crime. Não mais considerando o fato como crime, a que nome se dá esse instituto? Abolitio criminis, ou abolição do crime. Certo? Nisso nós terminamos a nossa devolutiva da primeira verificação de aprendizagem, 20 questões de múltipla escolha, questões
todas baseadas em provas de OAB, algumas retiradas da prova de OAB, adaptadas para o nosso conteúdo, provas de concurso, tá? Não foram questões fáceis, foram de leves a difíceis, as notas foram muito boas, eu quero dar os parabéns aqui. Eu sugiro que vocês assistam novamente em casa pelo YouTube, tá? Eu vou mandar o link no grupo, beleza?